Segunda, 26 de dezembro. No santuário de Deus. Nós já ouvimos muito falar sobre o santuário de Deus que tinha aqui na terra, né? E foi cópia daquele que existe no céu. Porque quando Deus chamou Moisés lá no monte para dar o tábua dos 10 mandamentos, ele falou: eu quero que vocês façam um santuário, que eu vou mostrar como que é. Deu todas as medidas, todos os detalhes. É uma cópia do original. O original existe no céu, onde está o trono de Deus, né? E o rio que sai ali também sai de dentro do lugar santíssimo. Então tem o lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio. Então, para que sempre existiu o santuário no céu? Sempre existiu. Não é porque entrou o pecado, não. Sempre existiu. Deus pediu para Moisés fazer o santuário aqui, porque ele falou assim: eu quero estar morando com vocês. É o tabernáculo, tabernaculando, ou seja, morando com vocês. A palavra tabernáculo quer dizer morar com vocês, né? Então, ou santuário, tanto faz. Então, lá no céu, existe também o santuário. Para que servia o santuário? Desde a eternidade. Para que os seres que querem se encontrar com Deus e adorar a Deus, vão até ali. Cantar hinos, e louvar, e ouvir o que Deus tem a dizer, não é? Ter uma reunião entre eles, não é? Ali seria o santuário de Deus, sempre serviu para isso, não é? Só que com a entrada do pecado no mundo, esse santuário também foi utilizado para expiação do pecado. Ou seja, tudo que era feito aqui nesse tabernáculo era correspondente e que estava lá no céu. Então, tudo era pela fé. Quando se confessava um pecado aqui, quando se oferecia um holocausto aqui, aquela fumaça era como se fosse oração. Deus aspirava aquilo ali e aceitava aquelas orações, aquele sacrifício, que o sacrifício representava o Cordeiro, que era Jesus Cristo que viria aqui no mundo. Então, é uma questão de fé, né? Então, representava o santuário que está no céu. Então, ele passou a ter duas funções. A função de onde as pessoas vão adorar a Deus. Diz que tem um mar de vidro também, né? O mar de vidro é como se fosse o pátio, né? É um mar de vidro, é muito grande, cabe todos os salvos ali. Então as pessoas se reúnem, os seres celestiais se reúnem para adorar a Deus. E nós também, depois de glorificados, depois da vinda de Jesus, nós vamos, ali no Apocalipse 22, capítulo 21, 22, diz que os salvos vão cantar para Deus, vão adorar a Deus, vão estar direto ali, né? Nesse lugar que é o santuário de Deus. Entretanto, o verso Apocalipse 21, verso 22, diz que na Nova Jerusalém, João não viu o santuário. Que não há santuário ali, porque o santuário é o próprio Senhor, Jesus Cristo e o Pai, Deus, o Pai. Deus, Jesus Cristo, Deus, o Pai. Então, como harmonizar isso? Harmonizar que sempre o próprio Deus falou que tinha um santuário lá, que era um modelo. E essa aqui era a cópia. A Bíblia toda vem falando isso. Como só essa passagem está dizendo que lá no céu João não viu o santuário. Então, como explicar isso? Acontece o seguinte, João viu o santuário dentro da Nova Jerusalém, depois do milênio. Depois do milênio. E depois do milênio, a porta da graça já estará fechada há mais de 1000 anos.
não tem mais a atividade de remissão dos pecados, não há necessidade mais, e o santuário voltará a exercer a sua atividade normal de glorificação, de adoração a Deus. Porque nesse período, curto período da entrada do pecado na existência lá do céu e do planeta Terra, houve esse acréscimo de atividades para o santuário. Duas funções. A função de receber a adoração, porque o trono de Deus está ali, não é? E também a adoração a Deus, e também a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Tanto é que Jesus fala que nós agora temos liberdade, o apóstolo Paulo fala, de entrar, de ter a intrepidez de entrar no lugar santíssimo de Deus através das nossas orações. Não precisa mais de santuário hoje. Não precisa mais de sacerdote. Tanto é que os pastores são pastores apenas. Não quer dizer que são sacerdotes. Sacerdote é outra função. É que fazia mediação entre os céus e a terra. Agora, Jesus assumiu essa função quando ele veio aqui na terra. Quando ele subiu, ele entrou já no lugar santo e assumiu a função sacerdotal. Em 1844, ele assume o lugar santíssimo. E quando ele for sair para vir na terra, ele sai do lugar santíssimo. O Shekinah enche de fumaça ali, o lugar santíssimo, ninguém pode entrar nem sair, enquanto Jesus vem, e o anjo derrama as pragas, e Jesus vem recolher os seus escolhidos. E aí, então, esse santuário vai estar dentro da Nova Jerusalém, que é o trono de Deus. Sai o rio da vida passa, percorre certa distância, passa pela praça central da cidade, onde está a árvore da vida, que produz seu fruto uma vez por ano. Então veja, tudo isso aí, essa adoração vai continuar. Então por isso que ele diz que não tem necessidade mais de santuário. Eu não vi o santuário. No sentido de fazer remissão dos pecados. Não no sentido de adoração. De adoração, nós mesmos vamos, 144 mil e todos glorificados, vamos adorar a Deus. Veja lá que Apocalipse 7, 9 a 15, os glorificados servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. Ou seja, ele estará aberto de dia e de noite para receber a adoração. Não é? Então, nós vemos aqui que, graças a Deus, o pecado não vai existir, não tem necessidade de Jesus morrer mais, não tem necessidade de pedir perdão mais, porque não vai haver pecado mais, de perdoar, ninguém vai precisar perdoar ninguém, porque ele não vai ter pecado mais. Então, ali será o lugar perfeito para cada um de nós. Nós viveremos praticamente dentro do santuário de Deus, ou seja, no pátio ali praticamente, né? Porque vai estar dentro da Nova Jerusalém, nós vamos ser os vizinhos ali. Deus nos abençoe para isso, que logo possa acontecer tudo isso.